Cria, recria ou engorda? Eu sempre recebo aqui nas minhas redes sociais essa pergunta: qual o sistema que é melhor? A gente trabalha com pecuária intensiva, né? O bezerro está caro, 3 mil conto, então o melhor sistema é a cria, vou entrar na cria. E por que você sempre fala, Braulio? Por que a recria é o melhor sistema para o pasto irrigado? A engorda, será que rola eu plantar meu próprio milho, por exemplo? Porque aí eu vou economizar, será que vale a pena fazer ciclo completo? Tem uma série de dúvidas em relação a isso. E tudo isso é explicado com números. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui de forma bem simples e explicativa para poder dar uma noção para vocês de como chegar nessa conclusão. Cria, recria ou engorda? Qual o sistema escolher? Vamos lá. Cria. A primeira atividade é onde começa a produção do bezerro, é onde a pecuária começa. É um segmento fantástico, é uma atividade bem complexa. Porém, ela é uma atividade com um ciclo diferente de uma recria, por exemplo. Hoje a gente tem muito como referência o business soja, né? Se você trabalha com pivô, com irrigação, por que você mexe com gado? Por que não coloca soja? Então tem essa diferença aí, né? A gente usa muito a recria, o confinamento, que são atividades mais rápidas, para comparar com outros business, né? Já a cria ela é um ciclo mais lento. E uma das coisas que mais interfere se chama evolução de rebanho. Basicamente é o quê? Se você tem ali, não vai acontecer dessa forma, claro, né? Existem várias variáveis, como taxa de prenhez, mortalidade, idade do primeiro parto, enfim. Na pecuária leiteira também acontece isso, né? Que é a evolução de rebanho. Imagine que você tenha 100 bezerras. Elas vão crescer, vão virar novilhas e elas vão parir. Se seguir aí para arredondar a conta, metade sai macho, metade sai fêmea. Aí chega no outro ano, você tem essas novilhas que viraram vaca, mais as bezerras que elas pariram. Aí você vende o macho. E aí, de repente, passa um tempo, você já não tem mais 100, você já tem ali 150 vacas. E essas 150 vacas vão te gerar mais bezerras, metade sai macho, metade sai fêmea, um pouco morre, enfim. Isso se chama evolução de rebanho. E ao longo do tempo, não só o rebanho evolui, como também tem a oscilação de preço, que é o quê? O ciclo pecuário. O ciclo pecuário nada mais é do que hoje o bezerro está caro, todo mundo quer produzir bezerro, a galera começa a segurar a vaca, começa a segurar a fêmea para produzir mais bezerro. De repente você tem uma enxurrada de bezerro no mercado, automaticamente, pela lei da oferta e demanda, o preço desse bezerro vai cair. E aí o pessoal começa a matar as vacas, começa a matar as fêmeas para poder parar de produzir bezerro, porque não está valendo a pena. Então vai sempre dessa forma. Acontece geralmente a cada 4, 5 anos aproximadamente. Hoje, por exemplo, em 2023, está na hora de entrar na cria, porque a fêmea está barato, o bezerro está ruim. Agora que é hora de entrar. Porque lá na frente, lá em 2025, 2026, vai começar a faltar bezerro, porque hoje a fêmea não está compensando, ninguém está investindo na cria. Então daqui 3 anos, por exemplo, daqui 2, 3 anos, o negócio vai ficar interessante. Está hora de entrar agora. E geralmente o pessoal entra no caminho errado, né? Na hora que tá bom que começa a entrar. E pensando em pecuária intensiva, por que hoje eu bato muito em sistemas de recria? A fase mais rentável do animal em recria é quando ele é bezerro, por conta principalmente de conversão alimentar. Ele come capim e cresce. Para você colocar 1 quilo de gordura num boi, você gasta muito mais do que para você colocar 1 quilo de peso vivo num bezerro. Então a conversão alimentar é um dos principais motivos da recria ser uma das atividades mais atrativas aí no sistema intensivo irrigado, que é o que a gente mais trabalha. Confinamento, eu recebo também muita pergunta, né? Se eu irrigar uma parte aqui para produzir pastagem, recria, e eu produzir meu próprio milho, vale a pena? Existe um detalhe que eu chamo de custo de oportunidade da recria. Basicamente o quê? Quando você deixa de ocupar uma área com atividade recria, e a atividade pecuária ela é muito segura, né? Você comprou um bezerro pequeno ali, colocou ele pastando, uma hora ele vai crescer e vai virar um boi. Uma atividade muito segura. E o que a gente tenta fazer é exatamente isso, trazer essas vantagens da pecuária, essa segurança como negócio, para um cenário competitivo como a soja, por exemplo, aí, produzindo uma área irrigada mais de 10 mil por hectare ano. Então, quando você pensa assim, se eu produzir meu próprio milho, eu vou economizar. Mas, será que o que você vai economizar produzindo o próprio milho vai dar mais lucro do que se você tivesse nessa mesma área produzindo arrobas de carne com uma recria, por exemplo? E o maquinário para isso? E o risco? Fungicida, inseticida, deu a época de colheita, armazenar, trator, maquinário, enfim, não é tão simples. São algumas variáveis que existem entre o universo de cria, recria e engorda que você tem que observar. Hoje, no sistema intensivo irrigado, a atividade que a gente mais prioriza é a recria,
Porque você tem um animal com alta conversão alimentar, como eu falei um pouco lá atrás, e ao mesmo tempo um animal pequeno, você consegue colocar mais animais no mesmo espaço. Então, onde você tem uma vaca de cria, por exemplo, uma vaca parida, você coloca ali 3, 4 bezerros. Por isso que é mais rentável. Outro detalhe, né? Quando perguntam para mim sobre a escala da cria, né? Qual que é o mínimo interessante? Eu falo assim, bom, é 1.000 hectares. Você bota pelo menos 1.000 vacas para cima e fica legal. Aí se eu montar um pivô de 100 hectares, eu botar 10 UA por hectare, botar ali 10 vacas, então eu estou na escala adequada. Não. Por quê? O capim produzido num pivô ele é caro. Para ele virar dinheiro numa recria é mais fácil que um bezerro ali que só vai comer e crescer. Dentro da atividade cria, você tem vaca que não emprenha, você tem aborto, você tem um animal mais pesado, você tem um ciclo pecuário, é um ciclo mais lento, menos previsível ali. Não é um capim ali que... Hoje, por exemplo, uma recria, você tem ali uma mensalidade em torno de 100 a 150 reais no máximo, jogando para cima nessa faixa, de custo por cabeça mês. Você sabe quanto que esse animal está te dando por cabeça mês. Na cria, você não faz a conta de quanto que esse animal está te dando por cabeça mês. Faz a conta na safra, quantos bezerros produziu. É um ciclo ali que começa emprenhando a vaca, depois é 9 meses, e depois de 9 meses esse bezerro vai desmamar depois de 7, 8 meses ainda. Então é um ciclo lento, menos previsível. Estou falando que a criatividade ruim? Não, de forma alguma. Mas é outra dinâmica financeira. Não dá para pensar no conceito fazenda compacta, que hoje é o modelo que a gente trabalha de operação pecuária, que é produzir mais no mesmo espaço. Só em pasto irrigado é um capim caro. Se você tem uma taxa de prenhez aí de 80%, 90%, um índice excelente, você vai ter ali 10 animais ali que vão, 10% dos seus animais vão ter comido um capim caro, irrigado, com mão de obra, com adubo caro, para não te dar lucro. Então, enfim, são alguns detalhes aí, um vídeo informal aqui, um bate-papo sobre algumas considerações que giram em torno desse universo entre cria, recria, engorda, todo mundo com muita dúvida, perguntando qual que é melhor, qual que é pior, vale a pena, ciclo completo. Detalhe, uma engorda depois da recria fica muito interessante, ajuda bem o caixa. A gente faz muito projeto hoje, porém o risco é alto, capital de giro é alto, você engordar um animal, não é tão simples. Então, para todo sistema de produção, o mais importante é o quê? Tenha o desenho do sistema de produção, tenha a estratégia. Estratégia é mais importante do que conhecimento técnico. Você pode seguir os melhores conceitos técnicos, as melhores ferramentas. Se você errou na estratégia, não vai dar grana. Então, por isso, a importância de uma consultoria, a importância de você fazer um plano de negócio, isso representa muito pouco em relação ao investimento que você vai fazer. Então, isso vai te esclarecer, vai te dar números conforme o seu sistema de produção, conforme a aptidão da sua fazenda. Se a sua fazenda é pequena, não faz sentido você fazer uma cria. Você vai ter um giro muito baixo, você vai ter um faturamento baixo. Uma vez eu tinha uma área pequenininha ali arrendada, eu comprei 12 bezerras de leite, por exemplo, a R$1.000 cada uma. No outro ano elas estavam valendo 3.000, que além de ela crescer em peso, ela evoluiu de categoria. Ela era uma bezerra, ela se tornou uma novilha prenha. Enfim, uma área pequena eu consegui fazer um lucro satisfatório. Então tem vários detalhes e tem que fazer muita conta. Você não vai chegar nessa conclusão aí somente por questões empíricas, vamos dizer. Então, vamos fazer a conta, vamos acompanhando, a gente vai estar sempre postando conteúdo aí. Espero que esse vídeo tenha contribuído com você com relação a princípios e ideias que giram em torno da decisão entre cria, recria e engorda. E até a próxima.